Fala, galerinha do segundão do Colégio Múltiplo, tudo bem? Tudo certinho com vocês, todo mundo em casa? Vejam só, hoje infelizmente não deu certo a plataforma, mas eu vou gravar agora uma aula de 45 minutos para vocês. Nós paramos em espelhos esféricos, vocês viram até a parte de construção de imagem. Eu não entrei na parte analítica, que são as equações. Então a gente agora vai aprender como chegar na característica da imagem do espelho esférico, seja convexo ou côncavo, através de equação matemática. Beleza? Então, dois pontos principais. Primeiro, as equações e o estudo do sinal, que é exatamente o estudo do sinal que vai me dar a característica da imagem. Então, primeiro ponto. Então, quais são as equações de Gauss? Equações de Gauss. Tá? Se quiser chamar de Gauss, pessoal, sem problema. Então, vê só. Essas equações, a primeira equação é a da posição. Então, nós vimos que a distância focal é representada pela letra F, que a distância até o objeto, então a gente vai fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso. Vou pegar um espelho côncavo, tá? Vou pegar um côncavo. Eu tenho o vértice, o foco e o centro. Vou pegar um objeto luminoso. A distância do objeto até o espelho é o que a gente vai chamar de P. P é a distância do objeto. Se assim você quiser, chame-o de DO, distância do objeto. Se o objeto estiver posicionado entre o centro e o foco, sua imagem vai aparecer invertida, tá? Aqui até o espelho é o que a gente chama de P', distância da imagem. É o P', tá? Se você, portanto, a distância de F até o vértice é a distância focal, tá? O que é que vocês vão fazer? A equação da posição diz que o inverso da distância focal é 1 sobre P, né? É igual à soma de 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a equação matemática que vocês vão encontrar no livro de vocês, tá certo? Mas se por um acaso você tirar o mínimo, essa equação daqui ela fica reduzida à distância focal, é o produto das duas distâncias dividido pela soma entre as duas distâncias. Eu acho mais prático dessa forma. Então, se eu quero a distância focal, eu pego as duas distâncias, a do objeto luminoso e da imagem, multiplico as duas e divido pela soma entre os dois valores. Desta forma, eu vou conseguir encontrar a distância focal. Lembrando que o raio de curvatura, o raio do espelho, é o dobro da distância focal, tá certo? Então, se o exercício lhe perguntar pela distância focal, eu faço o produto entre as distâncias, divido pela soma. Se o exercício me perguntar pelo raio, aí eu vou dizer que é o dobro da distância focal. Primeiro eu vou passar por aqui pela equação da posição, certo? A outra equação é a equação do aumento linear, que diz, tá? Então eu vou trabalhar com o aumento linear. Você vai representar o aumento linear pela letra A de aumento, certo? E ela vai ser a razão entre as alturas da imagem do objeto igual a menos P' sobre P. Essa equação daqui também está no seu material. Você vai encontrá-la no seu material. É a equação do aumento linear, tá certo? Agora, existe uma outra equação que você pode usá-la tranquilamente, e uma equação que vai nos ajudar. Diz que o aumento linear é F sobre F menos P. Ou seja, com o uso dessa equação, eu não preciso
do pelinha, tá certo? Eu não preciso do pelinha. É a vantagem de usarmos essa equação daí, certinho? Então você vai tirar um print aí para você fazer suas anotações, tá? Lembrando que P é a distância do objeto até o espelho, que P'E é a distância da imagem até o espelho, que o Fzinho é a distância do ponto foco até o vértice, que é a distância focal, tá? As duas equações. No livro, o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos de P e de P'E. O aumento linear é a razão entre as alturas da imagem do objeto e menos a distância da imagem, que é P'E sobre P. Tem outras duas equações que eu estou lhe dizendo, agora que vocês não vão encontrar lá no livro de vocês, que a distância focal é produto de P com P'E sobre soma de P com P'E, e que o aumento linear é a razão entre a distância focal sobre a distância focal menos o P. Tá certo? Ok? Tira o print aí para seguirmos. Ok? Tira aí. Vamos lá. Tô ajustando aqui para vocês. Uma outra parte importante da aula de hoje é estudo do sinal. É o estudo do sinal. Então, o que é que vai acontecer? Cada característica da imagem vai ter um sinal associado a ela. Nós vimos que a imagem pode ser real ou pode ser virtual. Pois bem, se ela for uma imagem real, o P'E, ele é positivo. Se a imagem ela for virtual, aí o P'E, ele vai ser negativo. Lembrar que toda imagem real, ela é invertida. Toda imagem real, ela é invertida. E se ela for invertida, a altura da imagem, ela é negativa. A altura é o I. Lembrar que toda imagem virtual, ela é direta ou direita. E aí, o tamanho vai ser positivo. O I vai ser positivo. Se o espelho for de natureza côncavo, vocês vão trabalhar com a distância focal sendo positiva. Se o espelho for convexo, vocês vão trabalhar com a distância focal negativa. Ok? Quanto aos tamanhos, se vocês encontrarem o A menor, ou o módulo dele menor do que 1, tá? Aí você vai ter a imagem característica menor. Então ela vai ser real invertida menor, se eu achar o módulo do aumento linear menor do que 1. Se eu achar um módulo exatamente igual a 1, é porque o I é igual ao O. Então, a imagem é exatamente igual. E se encontrarmos módulo maior do que 1, é porque ela vai ser maior. Aí vai ser real invertida maior. Tá certo? Virtual direta maior. Ok? Então, esse estudo do sinal tem que ficar guardado conosco. Vamos às questões. Os senhores vão pegar o livro de vocês. Vão lá na página 39. E a partir de agora, chegar à característica da imagem através das equações matemáticas do estudo analítico para espelho esférico. Equação da posição e equação do aumento linear. Certo? Então, vou pegar a questão de número 13, lá da página 39.
Dá um print aí para ficar com esse estudo do sinal. A gente não pode trabalhar mais sem essa tabela, tá certo? Então vamos lá. Questão 13. Aí ele diz assim, viu? Um espelho esférico convexo apresenta raio de curvatura de 12 centímetros. Se o cara deu raio, a metade do raio é a distância focal. E ele disse o tipo convexo. Então repare só. Ele começa dizendo o tipo do espelho convexo. Disse que o raio de curvatura vale 12. Então, se o raio vale 12, o raio é o dobro da distância focal. Então, a distância focal que eu vou trabalhar é de menos 6, porque a distância focal é a metade. E por que o sinal negativo? Porque ele falou que é convexo. Como ele falou que é convexo, distância focal. Vai lá naquela tabelinha do estudo do sinal. Senhores, ele diz que um objeto de 3 centímetros de altura é colocado perpendicularmente ao eixo desse espelho e a 3 centímetros do vértice. Calcule o tamanho da imagem e a distância da imagem ao espelho. Então ele quer o P' e ele quer a altura da imagem, que é o I. Muito bem. Bora lá. Ele quer o P'. Você vai fazer o seguinte. Ele está querendo o P' e ele está querendo a altura da imagem. São duas coisinhas aí. Mas ele disse que o espelho era convexo. Tá aqui o espelho convexo, vértice, foco, centro. Ele disse que esse objeto luminoso tem 3 centímetros de altura. Esse aqui é o O. E está a uma distância P, 3 centímetros também, tá? Então ele deu o P, que é a distância do objeto, e ele deu o O, que é a altura do objeto. Como é que eu vou chegar então no P'? Eu tenho F, eu tenho P, eu vou dizer então, primeira equação que eu vou usar, distância focal é o produto, lembra do que eu falei? P multiplicado por P' sobre P somado com P', tá certo? Então você vai ter F, que ele deu, menos 6. O P, que ele deu, 3. P igual a 3. Multiplicado por P' sobre 3, somado com P'. O que é que a gente pode fazer para ajudar nas contas? Simplificar. 3 por 3 sobra 1. Menos 6 por 3 sobram menos 2. Tá certo? E aí eu vou fazer meios pelos extremos, onde eu tenho que esse que esse 1 multiplicado por P' será igual a menos 2 multiplicado por esta soma 3 mais P'. Tá certo? Então quer dizer que P' é igual a menos 2 vezes 3 são menos 6. Menos 2 multiplicado por mais 1 dá menos 2 P'. Passando esse menos 2 para o lado de lá, então eu tenho P' somado com 2P' igual a menos 6. Repare que ao fazer esta soma, eu vou dizer que 3P' será igual a menos 6. Se o P' é a razão, né? Deixa eu ajustar aqui para vocês. Se esse P' aqui é a razão entre o menos 6 e o 3, eu vou achar um P' igual a menos 2 centímetros. A imagem vai estar a menos 2 centímetros. Minha gente, quer dizer que a imagem vai aparecer aqui, ó. A gente já tinha visto isso em sala de aula. Apareceu a 2 centímetros. Como foi por trás do espelho, por trás, por isso que ela fica com sinal negativo, menos 2.
Naquela tabelinha que eu pedi para vocês printarem, que vocês guardaram, o pelinha ser negativo indica que a imagem é virtual, ok? E se ela é virtual, automaticamente ela é direta. Revisando aí as nossas aulas de sala, as aulas presenciais, se ela é real, ela é invertida, mas se ela é virtual, ela é direta. E como é que eu sei que ela é virtual? Porque o pelinho é negativo, tá certo? Aí ele quer que eu encontre o I, que é o tamanho da imagem. Muito bem, eu vou achar. Como? Deixa eu apagar aqui. Qual é a equação que eu vou usar para chegar no valor da altura da imagem? Eu vou fazer isso aqui, ó. I sobre O é igual a menos pelinha sobre P. Tá? Eu vou pegar essa equação daqui, I sobre O, menos o pelinha sobre P. Eu tenho pelinha? Tenho. Eu achei, menos 2. Eu tenho P? Tenho. Que ele me disse que vale 3. Tá? Então você vai chegar aqui, ó. O I sobre 3, que é a altura do objeto. Sobre 3. A altura do objeto, vou apagar aqui. Igual a menos com menos 2, dividido pelo P. P, no caso, foi 3. Opa, 3 cai com 3. Qual é a altura? Mais 2 centímetros. Por que foi que eu achei o I positivo? Lembra? Se o I é positivo, confirma que a imagem ela é direta. Então, vamos fazer uma coisinha a mais que a questão não pediu. Eu já sei que ela é virtual, eu sei que ela é direta, e ela vai ser virtual direta menor, ou ela vai ser virtual direta maior? Quem já sabe da parte de construção, a parte de desenho, espelho convexo só tem uma imagem. Virtual, direta e menor. Só tem ela. Mas vejam, como é que se calcula o aumento linear? O aumento é I sobre O. O aumento, portanto, 2 dividido por 3. Esse resultado é menor do que 1. Como ele é menor do que 1, 0,66, como ele é menor do que 1, indica que a imagem ela é menor. Então eu consigo, a partir de agora, afirmar a característica da imagem por cálculo. Se eu achar o pelinha negativo, virtual. Se eu tivesse encontrado o positivo, seria real. Eu achei o I, tamanho da imagem, positivo, então é direta. Se eu tivesse encontrado negativa, era invertida. O A, eu achei menor do que 1, então ele é menor. Se tivesse achado igual a 1, seria de tamanho igual. Se eu tivesse encontrado maior do que 1, aí seria maior. Beleza, pessoal? Vamos para outra questão. Vou escolher outra. Enquanto isso, vocês dão o print aí na imagem, né? Deixa eu pegar a questão número 15 que caiu no Enem. Bora ver a 15. Questão número 15 caiu no Enem, tá certo? A 30 centímetros do vértice de um espelho côncavo, aí você vai destacando que o cara te deu a distância, né? Te deu o tipo do espelho, disse a distância focal de 20 centímetros, está disposto perpendicularmente ao eixo principal do espelho um objeto de 5 centímetros de comprimento. O cara está te dizendo isso, ó. Eu tenho um espelho côncavo, que a parte interna é a parte refletora,
Aqui é um espelho côncavo. O que é que eu tenho que lembrar? Que a distância focal que ele me deu, que foi de 20 centímetros, essa distância focal será positiva, tá? Disse que o objeto está a 30 centímetros, então eu já sei, distância focal é isso aqui, ó. Se isso aqui vale 20,